Meus amigos, hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso tema da semana passada. Confesso que de uma certa forma eu até esperava ser bem resumido e bem objetivo, de modo que o tema, no máximo renderia apenas uma live, mas acabou que a coisa foi se desdobrando. Tivemos aqui uma participação muito gostosa, muito bacana, de muitas pessoas aqui comentando, e isso enriqueceu demais a nossa conversa e acabou empurrando alguns detalhes e alguns tópicos que seriam interessantes a gente complementar, e achamos por bem de fazermos a segunda parte do nosso tema da semana passada. Na semana passada, e qual é o nosso tema, né? Por que as pessoas ficam envergonhadas de assumirem já terem tido algum problema psicológico, algum transtorno psicológico em uma entrevista de trabalho. Inclusive, eu me lembro que na semana passada a minha colega de trabalho, a Gabriela, estava aqui presente, ela pôde estar aqui presente, e ela trouxe uma fala, de uma cliente dela que foi muito relevante, para aquilo que é o escopo da nossa conversa, quando ela disse que havia comunicado no trabalho que ela estava se ausentando para ir no médico, se eu não me engano, algo dessa natureza, mas ela omitiu o fato de estar fazendo psicoterapia com medo do preconceito e da má interpretação relativo a isso. E na semana passada a gente foi trabalhando a razão que se esconde por trás daquilo que foi impregnando a mentalidade coletiva, ou seja, a cultura, de uma expectativa referente ao comportamento humano que muito se assemelha a uma máquina, de modo as intercorrências de natureza psicológica serem sempre associadas como mimimi ou como significados de somenos, desprezíveis, frescura, ou algum tipo de maquiavelice na direção do sujeito conseguir se desviar das suas responsabilidades. Não estou dizendo que possa haver um ou outro que se comporte dessa maneira e que se utilize de tais expedientes, mas a grande verdade, como também citado na live da semana passada, é que dados da OMS, do Fundo Monetário Internacional, de ONGs e de inúmeras universidades na condução de estudos relativos à saúde mental relacionada ao mercado de trabalho, mostram números não desprezíveis, prejuízos da ordem dos trilhões referente à saúde mental afetada de pessoas no ambiente de trabalho. Logo, isso tem sido levado em muitíssima consideração, porque por mais que ainda persevere na interação de trabalho toda uma inibição, vergonha, constrangimento decorrente de preconceito com relação a transtornos mentais, a transtornos psicológicos e emocionais, isso é uma verdade inegável. Isso é uma realidade inapagável, extremamente evidente, e que de alguma forma nós vamos ter que trabalhar para olhar isso de frente e assumir isso, e personificar isso, e construir essa realidade
da maneira mais apropriada possível diante de nós, para que então a gente possa minimizar os danos decorrentes dela. Né? Chegou aqui o meu amigo Guto também. Boa noite, querido Guto, seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Valendo lembrar que esse tema, inclusive, que nós estamos falando hoje aqui, foi suscitado pelo Guto na nossa conversa há 2 semanas atrás, onde o Guto trouxe essa questão e essa questão virou o nosso tema e estamos aqui debatendo. Portanto, você que está chegando hoje e que por alguma razão não pôde estar presente na gravação da nossa live na semana passada, eu te incentivo muito, seja acessando, obviamente de preferência não agora, por favor fique aqui com a gente agora, se você aqui está, porque as coisas que aqui serão faladas também serão muito relevantes. Mas tendo oportunidade, acessa aqui no meu canal, no IGTV, a live da semana passada, que se eu não me engano eu botei até com um certo tema diferente, né? Preconceito, né, de saúde mental no mercado de trabalho, algo assim. Acessa lá, e eu botei até parte 1. Acessa lá e dá uma olhada até para eu conseguir economizar melhor o nosso tempo e trabalhar aqui tópicos, né, que a gente não conversou na semana passada. Mas de maneira resumida, na semana passada nós refletimos as razões de base que permeiam esses constrangimentos, essas vergonhas e a raiz do modo como se formou esse preconceito no mercado de trabalho em relação ao desempenho da saúde mental. Lembrando que preconceito nada mais é do que um pré-conceito, ou seja, um conceito previamente estabelecido e de maneira precipitada, né? Porque ele estabelece um julgamento em cima daquilo que ele não conhece, todavia com a finalidade de produzir um efeito que lhe seja conveniente, né? Portanto, na semana passada, inclusive, nós falamos muito da influência, né, do desenvolvimento tecnológico como sendo aquilo que foi moldando não só a subjetividade humana, como também a mentalidade humana, relativo às suas importâncias, prioridades, visão de mundo. E isso tudo compõe o pano de fundo relativo àquilo que na superfície explode como preconceito, tanto por parte dos gestores de empresa, quanto por parte dos empregados e das pessoas que procuram oportunidade de trabalho. Né? Eu gostei até da pergunta da Gabriela na semana passada, porque quando a cliente dela se dirigiu a ela dessa maneira, olha, eu fui, se eu não me engano, né, eu não estou lembrado do total dos detalhes, mas eu acho que eu fui numa entrevista de emprego e eu omiti que eu estou fazendo psicoterapia porque eu fiquei com medo de ser alvo de preconceito. Né? E aí ela fez a pergunta, no final das contas, de quem é o preconceito? Né? Querendo dizer, do empregador, né, ou da própria pessoa que está lá pleiteando a vaga. E, de uma certa forma, a resposta é de ambos. Tanto aquele que estabelece uma seletividade arbitrária, preconceituosa, quanto daquele que já vai para aquele meio amedrontado e interage com essa realidade, com essa linguagem, com essa mentalidade, como se de fato ela fosse legítima e verdadeira. Né? E aí aqui vem o Lucas e ele coloca aqui o Lucas Carvalho, esse fenômeno estaria relacionado à sociedade do cansaço de Byung-Chul Han? Ô, meu amigo, confesso para você honestamente, querido Lucas, que eu desconheço a tese em cima
tanto desse autor quanto dessa tese que certamente é desenvolvida sobre esse tema que você colocou aqui. Mas talvez, se você, Lucas, fizer uma pequena descrição aqui comigo, a gente pode criar inter-relações. Na semana passada, o livro que eu utilizei aqui como plataforma teórica foi o do Zygmunt Bauman, né, da modernidade líquida, onde ele veio trazendo, né, uma quantidade considerável de associações na maneira como a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico foi produzindo formatações e modelamentos, não só na nossa subjetividade, mas na nossa visão de mundo, né? Mas depois você descreve um pouco aqui, Lucas, porque o que você colocou parece ser interessante e pode, de repente, aqui certamente enriquecer a nossa conversa, ok? Hoje, entretanto, eu vou querer comentar em alguns tópicos, como, por exemplo, eu creio que não ficou devidamente claro na semana passada. E talvez eu vou começar por uma pergunta bem genérica, mas ok, Felipe, eu até entendo que esse preconceito existe, pelo visto, né? Eu não estive presente, mas na live da semana passada, vocês falaram sobre as razões que permeiam o pano de fundo desse preconceito existente, do como a tecnologia, com as suas prerrogativas de eficiência, rapidez e utilidade, moldaram a subjetividade humana, estabelecendo padrões de exigência, como se nós também fôssemos máquinas, né? Ok, então já deu para entender todo esse encadeamento de ideias, mas a grande pergunta que não quer calar depois de todo esse entendimento é: e aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com o fato, né, existente de que muita gente, seja por ignorância ou por maldade, acaba se conduzindo pela via do preconceito e fazendo seleções, ainda que indevidas, mas levando em consideração essas premissas. Se já teve depressão, não entra. Se já passou por psicoterapia, é alguém suspeito. Se está fazendo algum tratamento psiquiátrico, não é confiável. Como é que a gente lida com essa mentalidade? Meus amigos, e talvez nesse ponto que eu não consegui me fazer falar com um pouco mais de calma acerca disso na semana passada, e eu queria abordar isso de uma maneira mais ampla aqui na nossa live de hoje. Em primeiro lugar, eu incentivaria muito, se uma pessoa me chegasse com esse tipo de demanda, com esse tipo de questão que hoje nós estamos conversando e refletindo aqui, em primeiro lugar, eu trabalharia para desconstruir o próprio preconceito da pessoa, o próprio condicionamento do olhar da pessoa. O nosso olhar, ele possui muitos condicionamentos. E se por um lado nós estamos falando aqui da influência da tecnologia na formação do olhar, da visão de mundo e das sensações da pessoa, né? E de fato isso se tem outra coisa que também moldam as nossas crenças e as nossas considerações, é aquilo que a gente depreende acerca do que o outro pensa. Ora, se aquilo que uma outra pessoa pensa acerca da gente já nos afeta, o que dirá se a gente depreender que um grupo de pessoas, ou quem sabe uma sociedade de pessoas, pense de uma determinada maneira sobre você? Ora, ainda que esse pensar, ainda que esse juízo, que esse julgamento não seja de fato verdade,
O modo como nós lidamos com a opinião do outro sobre nós impinge sobre nós um peso de verdade. E é isso que eu trago para a reflexão, para a gente questionar, no modo como nós endereçamos ao olhar do outro um poder de definição sobre quem a gente é. Um poder, eu diria até um suposto poder de definição sobre quem a gente é. Então esse é o ponto base que eu já chamaria para reflexão, na direção de a gente relativizar esse outro com quem a gente fala e com quem a gente conversa, de modo a não endereçar a ele um poder que, em tese, jamais ele deveria possuir. E aí eu vou contar para vocês aqui dois exemplos, duas situações que, de uma certa forma, em função dos seus detalhes, eles darão a impressão de darão a impressão de que a gente vai se desvirtuar do tema, mas não vai não. Nós estamos aqui falando, eu estou aqui respondendo, né, a como que a gente se comporta, como que seria, o que o Felipe recomendaria, né, relativo àquilo que é o nosso tema, da pessoa respondendo uma entrevista de emprego, caso ela seja questionada com relação ao seu histórico, né, de saúde mental. Né? E por mais que boa parte das pessoas que a gente conhece, né, e que nos cercam lidam muito com a tendência de querer mentir ou de querer omitir ou ocultar, eu estou querendo aqui construir uma reflexão de modo a viabilizar a verdade, a autenticidade. Mas para isso a gente vai precisar ter alguns entendimentos. E o primeiro degrau que eu estou querendo aqui mencionar é essa relativização do poder que a gente projeta sobre o outro como se supostamente ele tivesse sobre nós. E aí, nesse primeiro degrau aqui, nessa dinâmica, eu quero contar aqui alguns exemplos e que não são necessariamente relacionados a uma interação cujo tema era a saúde mental, mas que tem a ver com essa questão, né, do modo como a gente projeta sobre um outro um poder que ele não tem. Há alguns anos atrás, um jovenzinho me chegou procurando ajuda psicológica porque toda vez que ele ia fazer um determinado vestibular para a faculdade que ele tanto queria, ele tinha um branco. E não porque ele não estivesse se preparando, e não porque ele não fosse dedicado na direção de estudar e fazer o melhor possível para poder ter um bom desempenho na prova. Até porque nos simulados que ele fazia no curso em que ele estava, ele tirava as melhores notas, mas chegava lá no vestibular, era branco. E aí isso começou a deixar ele muito encafifado, muito frustrado, obviamente, e ele foi procurar ajuda para tentar entender o porquê que isso estava acontecendo, e juntos nós entendemos que aquilo se tratava de um mecanismo de autossabotagem. Porque a primeira coisa que eu fui investigar era o modo como estava estruturado a visão de mundo dele. Onde eu perguntei para ele, o que significa para você passar para essa faculdade? O que essa faculdade representa em termos simbólicos para você? E aí ali nós começamos a perceber que ele vivia no meio de jovens e numa cultura circunscrita ao mundo onde ele estava inserido, onde passar naquela universidade
catapultava os jovens, os indivíduos inseridos naquele grupo a um outro patamar de influência e de status sobre o próprio grupo. Logo, havia toda uma competitividade cujo capital em jogo não era dinheiro, mas era a relevância, a proeminência de capacidade, não só relativa ao quanto o sujeito se dedicava e estudava quase que 24 horas por dia, mas também aos melhores desempenhos, quiçá até daquele sujeito que gabaritasse o vestibular, né? Portanto, esse tipo de pressão e o sujeito interagindo com esse tipo de competição e de maneira irrestrita, deixando essas influências atravessarem a sua própria alma, acaba que aquele objetivo, aquela finalidade que era passar naquele vestibular, acabou assumindo uma conotação de vida e morte. E ora, se o pano de fundo da nossa motivação possui uma representação de vida e de morte, a nossa alma, a nossa psique, inevitavelmente vai entrar num modo atípico de funcionamento. Portanto, era por essa razão que ele acabava dando um branco. Então, na hora de fazer o vestibular, né, na hora de chegar lá e fazer o vestibular. Tanto que, então, a primeira coisa, nós começamos a trabalhar uma relativização daquela universidade, daquela competição. Sim, olha, existe vida depois disso. Comecei a dar exemplos de pessoas que não conseguiram passar e tiveram desdobramentos e carreiras muito mais brilhantes do que de pessoas que se formaram naquela faculdade, de que isso não tinha nada a ver com o nome da instituição que a pessoa carregava no currículo, mas tinha a ver com a atitude dela diante da vida. E nesse trabalho de desconstrução do poder que ele estava endereçando para aquela instituição, a alma dele foi se despressurizando até que chegou o momento que ele encontrou a conjuntura emocional favorável, foi lá, fez a prova, passou e está lá fazendo a faculdade até hoje, está lá na tal universidade fazendo a faculdade lá. E justamente por esse jogo, né, de ter mudado o ângulo de visão relativo ao lugar em que ele colocava aquela instituição como supostamente possuindo um poder de validação sobre ele, sem o qual ele não conseguia enxergar a possibilidade de vida. Um outro exemplo que eu quero citar aqui também ocorreu com a minha própria esposa. A minha esposa, ela tem um perfil de personalidade introvertido, né? E na sua introversão, ela tem dificuldades naturais de poder se comunicar, embora com pessoas que sejam íntimas e familiares, ela não tenha problema algum. Mas no que diz respeito, né, à conjuntura de uma entrevista, né, que é você ter que estar diante de uma ou mais pessoas, e ali você vai ser o centro das atenções, tudo isso já cria uma mobilização diferenciada no nervosismo de uma pessoa introvertida. Somando ainda o fato de que esse setor que a minha esposa estava pleiteando era um setor que ela gostaria muito de passar, e de que o setor em que ela já estava no trabalho era um setor que ela gostaria muito de sair. Então, entrelaçando todos esses fatores, quando chegou a tal data da entrevista, ela se vestiu toda, parecia, era até um show de gala, o modo como ela se vestiu, como ela fez, e ela saiu, e ela foi treinando falas
e ela foi tentando calcular tudo que poderia ser dito, se preparou tecnicamente, leu ali alguns trechos daquilo que ela pressupôs que ela poderia ser perguntada e tudo. E ela chegou tão tensa no local que a tensão dela boicotou ela, de modo que ela teve um desempenho muito... Apesar de ser a pessoa mais qualificada para passar naquela entrevista, e eu não estou dizendo isso por ser o marido dela, não, porque o setor de trabalho onde ela estava é testemunha disso, tanto que todo mundo se surpreendeu como que ela, justamente ela, não conseguiu passar naquela vaga, mas porque ela foi sabotada pelas próprias emoções em função da expectativa que ela endereçou para aquela oportunidade. E aquilo, obviamente, a frustrou muito, ela se entristeceu. Eu também me entristeci, porque eu praticamente já estava certo de que ela conseguiria, assim, como 1 mais 1 é 2. E quando ela disse que não conseguiu e ela explicou o enredo, eu também me entristeci. Mas graças a Deus aquela tristeza não foi para a morte, mas foi para o aprendizado. Porque aí ela começou a relativizar a oportunidade e a pleitear até outras vagas. E aí, numa próxima entrevista, ela já nem se preparou tanto. E ela até ouviu uma colega dela dizendo, embora isso eu costume falar à torto e direito, mas uma colega dela disse: olha, essas pessoas que vão te entrevistar, elas são tão normais quanto você, elas são às vezes até menos habilitadas, piores do que você em termos de competência e às vezes até em termos de essência humana. Então não lance sobre eles aquilo que eles não são. E ela foi pegando o feeling da coisa, de modo que quando ela se empoderou dessa maior conscientização do valor dela no contexto, mas ela matou no peito, fez embaixadinha e fez gol lá na Casa da Coruja, de modo que ela foi admitida no outro setor com louvor numa próxima oportunidade de entrevista. Portanto, entendam aqui, vejam que nenhum desses dois exemplos aqui foi citado a questão da saúde mental como tendo sido o elemento que produziu o insucesso dessas pessoas que eu mencionei aqui na conquista do objetivo que elas estavam buscando. Não foi o fato de eles já terem feito psicoterapia ou não, de eles já terem se utilizado dos serviços de um psiquiatra ou não, de eles já terem tomado psicotrópicos ou não. Enfim, não foi isso. Foram as emoções, foi o modo como inconscientemente eles projetaram um poder e uma expectativa, seja sobre a instituição ou seja sobre a pessoa que está ali fazendo a entrevista, de maneira a essa expectativa se exacerbar de um tal modo a criar complicações e inibições no modo como o sujeito se conduz ali naquela troca da entrevista. Portanto, vindo aqui para o nosso tema, olha, meus amigos e minhas amigas, e tomando esses dois exemplos como ilustração, se vocês perguntam qual é a minha opinião, e aí, Felipe, no final das contas, a gente relata ou não que a gente já teve problemas psicológicos, ou faz psicoterapia, ou já se serviu ou ainda se serve do acompanhamento de um psiquiatra, a gente afirma isso ou não? Eu digo um peremptório sim. Ou eu até questiono, por que não? A grande verdade é que o determinante de se você será bem-sucedido numa entrevista ou não dificilmente será por conta
da objetividade dessa informação, de você já ter feito ou não uso de algum expediente de serviço de saúde na área da saúde mental. Não é por conta da objetividade dessa informação. Eu creio que nós somos traduzidos e mal interpretados pela energia que a gente comunica na entrevista. Porque se você é uma pessoa que você mesmo se envergonha disso, se você é uma pessoa em que você mesmo se deprecia por causa disso, se você é uma pessoa cujos valores e visão de mundo que constituem o seu olhar, no fundo você mesmo se deprecia, ou reputa o fato de que você não está passando pela melhor fase da sua vida, ou de alguma forma se sente fica fazendo gestão de sentimentos e pensamentos de menos-valia, do porquê você está se utilizando desses serviços da área da saúde mental, então essa energia, ela vai vazar, ela vai extravasar, ela vai se acoplar no seu desempenho e na sua fala, seja numa entrevista ou seja em qualquer lugar que você interaja. Porque quanto mais harmonizado o sujeito for com a sua própria história e com a sua própria limitação, por mais constrangedora ou vergonhosa que ela seja, uma energia harmonizada confere ao sujeito uma maior propriedade de ser. E aí é que nós vamos entrar naqueles dois circuitos que caracterizam a comunicação interpessoal, que é a mensagem objetiva e a mensagem subjetiva. A mensagem objetiva é essa que vocês inclusive estão ouvindo aqui sair da minha boca, é a comunicação verbal, é aquilo que está sendo capturado pelo aparelho auditivo de vocês, e que, em alguns casos, está sendo complementado pelo meu gesticular, pelas feições do meu rosto e tudo mais. Essa é a comunicação objetiva. A comunicação subjetiva é a energia, é a atmosfera, é aquilo que comunica-se, é aquilo que comunica se por trás da sua fala, da sua eloquência, das suas palavras, está existente o medo, o nervosismo, a raiva, a inferioridade, a soberba, a arrogância, todos esses elementos de natureza subjetiva e que de alguma forma comunicam uma mensagem e alteram tremenda e profundamente a mensagem objetiva que é transmitida. Sim, é nesse ponto que eu creio que, independente de se você tem histórico ou não com a saúde mental, isso interfere no fato de você ser bem-sucedido numa entrevista ou não. Por isso, voltando à pergunta, se vocês perguntam, Felipe, você incentivaria a gente assumir que nós já passamos por psicoterapia ou estamos fazendo psicoterapia, ou que já tenhamos nos consultado com psiquiatra, ou que nós já utilizamos determinados remédios? Sim, porque nesses casos tudo não é o que você conta, mas é o como você conta. Porque se você se utilizar dessa memória como quem deve, como quem deixou a desejar, então essa energia ela vai complicar e ela vai afetar o processo inteiro. Ela vai afetar o processo inteiro, mas se de uma certa forma você é conectado e harmonizado com a sua própria história,
Olha, eu acho que seria da ordem de 10, vamos lá, da ordem de 20 para 2 casos em que mesmo você pacificado, harmonizado com a sua própria história, a pessoa lá do outro lado, só porque você usou medicamento psicotrópico ou esteja tendo acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, só por causa desses dados a pessoa não te admitiria. Eu veria isso dentro de tudo que você pode ler e pesquisar e pela experiência do que você possa observar no dia a dia, é de que esse tipo de preconceito ele existe, mas ele não é unilateral, ele é bilateral. Ele parte de quem está conversando com você de lá e parte de você que está contando a história daqui. Parte de você que está contando a história daqui. Portanto, com relação a essa questão, eu faço um convite a todos. Harmonizem-se com a sua própria história. A sua história é a sua riqueza. Porque é só a partir das memórias que você carrega que você consegue construir um presente amadurecido. E um presente amadurecido te faz caminhar com propriedade e orgulho em relação ao passado que você carrega. E esse tipo de harmonização com a sua própria história produz uma energia, e essa energia empodera a mensagem objetiva que você comunica para o lado de fora. Sob esse tipo de contexto, dificilmente você ficaria de fora de uma entrevista de emprego. Talvez você só não passaria por outras questões, talvez de natureza técnica, e que não atende ali as especificidades do objetivo que eles estão buscando, mas não necessariamente por uma questão de você já ter tido algum problema com saúde mental. Então eu creio que é nessa direção que a gente precisa pensar. Eu vi que o meu amigo Lucas aqui atrás, ele colocou aqui até uma descrição que eu pedi a ele relativo a uma pergunta que ele fez, né, sobre a tese, né, de um autor coreano, né, sobre a sociedade do cansaço. E o Lucas ele descreveu aqui. Trata-se de um filósofo, né, coreano que já nos anos 90 previu a ansiedade e exaustão decorrentes da transposição das relações de trabalho para todas as outras relações, a obrigação de ser perfeito. Puxa, Lucas, eu creio que isso tem muita pertinência e faz um link muito bacana, sobretudo com o que nós refletimos na semana passada, com relação àquilo que faz o pano de fundo, né, desse tal preconceito que nós hoje estamos falando aqui e que tem muito a ver com a influência do desenvolvimento tecnológico e o modo como isso afetou e moldou não só a subjetividade, mas a visão de mundo das pessoas. E aí você vê que já um filósofo coreano, né, tendo como plataforma de investigação e pensamento as relações de trabalho, ele percebeu que aquele modus operandi, né, emocional, psicológico das pessoas relacionarem-se entre si iria extravasar para todas as demais relações, instalando dentro do sujeito uma obrigação de ser perfeito. E isso é verdade, porque o equivalente dessa perfeição, a máxima efetividade da sua realização de trabalho, não é uma definição extremamente adequada para outra coisa senão para uma máquina. Mas o humano, ele pressupõe a assimetria, a imperfeição, a oscilação. Mas conforme a influência da tecnologia
foi criando uma fusão cada vez maior com o nosso cotidiano e com a conveniência, né, das nossas atividades e das nossas aspirações, que paulatinamente isso foi sendo enxertado e introduzido na nossa concepção de nós mesmos, de modo a passarmos a nos cobrar o desempenho de uma máquina, de modo a não tolerarmos, né, os lapsos de tempo que a gente tem, né? Por exemplo, até agora frequentemente eu lembro de uma pessoa que se queixava do lapso de tempo que ela tinha para responder, e ela dizia: eu gostaria tanto de ter essa perspicácia, de já ter na ponta da língua para responder de imediato, que nem eu vejo em fulano e ciclano. O que são essas medidas de exigência que estão sempre produzindo sobre nós insatisfações e desgostos com tudo aquilo que, relativo à nossa maneira de ser, ao nosso tempo e ao nosso ritmo, destoa do desempenho de uma máquina, né? Cuja filosofia da tecnologia é balizada por esses 3 pilares, né? Eficiência, rapidez e utilidade. Quando a nossa maneira de ser e o nosso desempenho e o nosso ritmo destoa desses 3 pilares, isso afeta profundamente a nossa autoestima, né? E aí aqui o Lucas complementa perfeito, é a visão dele mesmo. Obrigação de ser feliz, de ser positivo ou parecer para as outras pessoas ser assim. Mas a realidade é diferente. É isso, meu amigo Lucas, a realidade é diferente. E eu complementaria, Lucas, bem-aventurado é aquele que se pacifica e se harmoniza com a sua própria realidade, de maneira a não exigir de si o desempenho de uma máquina, mas procurar otimizar em si o melhor desempenho que um humano pode oferecer. E nessa direção, isso implica lapsos de tempo, cansaço, tempo para descanso, círculo circadiano específico para cada organismo. Isso vai levando para determinadas especificidades, não que a gente não possa estabelecer sobre elas um determinado enquadramento, mas o modo como se formou a exigência que é feita do nosso comportamento é algo surreal. Não é por outra razão que, como nós comentamos na live da semana passada, a bizarrice das estatísticas negativas referentes a uma quantidade horrorosa de transtornos, né, psicológicos relativos à interação do sujeito com o ambiente de trabalho, né? Dentre elas, a mais consagrada e que hoje quase que está superando aí, eu já diria até que em alguns aspectos já superou, né, as clássicas patologias que basicamente definiram o século passado, mas que hoje quem tem ganhado aí a dianteira na corrida, né, da hierarquia das patologias mentais é a síndrome de burnout, né? Burnout, essa conjuntura, né, esse colapso ansiogênico relativo ao modo como o sujeito carrega pressões e mais pressões decorrentes do seu ambiente de trabalho, cobranças não necessariamente perpetradas pelos seus superiores, mas sobretudo pelo seu próprio juiz interno, e exigindo de si um desempenho tal onde dormir, descansar ou qualquer outra coisa que apresente uma conotação ligeiramente diferente de trabalhar ou produzir dinheiro
é vivenciado pelo sujeito com uma certa culpa, com um certo constrangimento, como se ele estivesse em dívida, como se ele estivesse jogando o futuro dele no lixo, como se ele estivesse sendo passado para trás. Olha, eu fico vendo como se ele estivesse sendo passado para trás a outras pessoas, né? Eu tava vendo, né, essas frasezinhas de concurseiros que ficam ali pilhando os candidatos, né, a entrarem naquela mentalidade robótica de produzir estudo, de produzir estudo, de produzir estudo. E aí tinha lá aquela frase, olha, enquanto você aí está fazendo um lanche no final de semana, seus amigos estão estudando. E aí vai criando esse tipo de pressão que, se o sujeito entra nesse circuito, e mais, entrando nesse circuito, os sentimentos dele começam a se moldar dentro desse panorama, e aquilo ganha vida própria, acabou. Só um colapso psico-orgânico freia um sujeito como esse. Só um colapso psico-orgânico freia um sujeito como esse. Portanto, no que diz respeito à entrevista, você só vai mentir, você só vai omitir essa informação